certeza. Qual que é a sua pira, assim, de... Você tá ativo pra caralho, imagino que você quer trabalhar até morrer. Que você é desse cara? Eu quero morrer trabalhando. Faz sentido. Eu acho que... Só que isso não vai acontecer porque eu desconfio que eu sou imortal. Entendi. Desconfio. Eu desconfio. Mas caso isso não seja verdade... Pior que tem gente que acredita nessas coisas que eu falo. Você acredita? Você acredita num negócio desse? Ai, Regis, como você não sabe? Tem que explicar piada agora, idiota. Eu quero morrer trabalhando. Se for o caso, eu quero morrer num palco de televisão, cara. Entendeu? Tipo o Silvio Santos. O Silvio, eu acho que o Silvio, sinceramente, eu acho que o Silvio, vou ficar muito surpreso se o Silvio Santos voltar. Ele ficou mal, né, um tempo? Cara. Até com 90 e poucos também, 90, né? Acho que 94, meu. Já tá bem, Uma hora velho. que você fala, meu. Abraço, Silvio. Mas eu acho que é legal esse negócio. Eu admiro as pessoas que querem trabalhar até a morte, porque eu acho que o que te mantém vivo é essa porra. Depois que você fala assim, não quero mais trabalhar, não quero fazer nada, não quero sentar na minha cadeira e relaxar, você morre. Eu vou dar para você e pro pessoal que tá assistindo aí um exemplo absolutamente frívolo, mas que é real. No meu caso. Eu desejo muito comprar um disco. Eu passo décadas atrás de um disco. Que são meus filhos, né? E aí, um belo dia eu encontro o disco. Falo, puta, cara, eu fiquei a minha vida inteira atrás desse disco e eu acabei de encontrar o disco agora a R$50, cara. Disco raríssimo. Blá, blá. Vou lá, compro o disco. Chego em casa, lavo o disco direitinho, passo na máquina, não sei o que, babá, ouço o disco, guardo, troco o plástico, não sei o que, babá, pimba. Acabou a vida? Não, cara, vai ter outro disco que eu vou estar atrás há muito tempo. Isso é um exemplo bobo, mas quer dizer o seguinte, cara, que você, a partir do momento que você deixa de almejar alguma coisa, isso praticamente passa pelo teu lance profissional. Quando você deixa de almejar alguma coisa, você já começa a morrer por dentro. Aquela máxima que todo jogador de futebol fala, que o jogador, quando ele para de jogar, ele morre 2 vezes. Ele morre quando o corpo dele vai embora e morre quando ele para de jogar. E é verdade isso. Faz sentido. Então eu, no meu caso específico, eu quero morrer trabalhando, bicho. E morrer ainda atrás de algum disco maledeto que eu ainda não consegui encontrar pra mim. O que são as características de um disco raro, na sua opinião? O disco raro é aquele que é praticamente impossível você encontrar onde quer que seja. E quando eu estou falando onde quer que seja, eu estou falando na internet, incluindo a internet. Entendi. Então tem alguns discos que são absolutamente raríssimos. Tem outros discos, no meu caso, por exemplo, que são muito raros para mim, mas quando eu encontro, tá por um preço extorsivo pra mim. E é normal isso, porque, se o disco é raro, caceta. Faz sentido. Mas aí eu aguardo, eu espero, falo, não, uma hora... Nossa, eu já comprei cada disco raro que eu podia ter comprado por uma fortuna. Eu falei, não, eu vou esperar um pouquinho e aí depois você vai encontrar. Então o disco raro, hoje é aquele disco que é muito difícil de você encontrar ou em lojas físicas que estão... Agora está voltando um pouquinho, ou mesmo na internet. Agora, o que é raro para mim pode não ser raro para outra pessoa. Mas tem o quesito raridade universal, que é aquilo que você falou. Quantas cópias existem no mundo e como fácil é achar elas. Né? Isso é raro para todo mundo. Exatamente. Tem algumas coisas que é o que a gente chama no jargão dos colecionadores, né, de mosca branca. Tem algumas moscas brancas que você fala... Fala um exemplo de mosca branca para mim. Um exemplo de mosca branca. Existe um disco dos Beatles chamado Yesterday and Today, que tem a capa, são eles com os jalecos manchados de sangue, com umas bonecas decapitadas e uns filés de carne. Caralho, não lembro do Beatles ser tão dark assim. Mas por que acontece? Essa capa pegou muito mal. E o disco foi recolhido 1 semana depois que foi para as lojas. Entendi. É exatamente esse aí, ó. Tá vendo? Ah, caralho. Ó. E eles felizão, né? Pode dar um zoom aí? Clicar no... Clica aí pra aumentar. Não. Pode ser na imagem. Clica com o botão direito. Não, volta. Volta.
Agora clica com o botão direito. Isso. Aí ele vai abrir. Não. Abrir imagem nova aba. Ali, ó. Mostra de qualquer jeito Ali, aí ó. também. Eu tô querendo ensinar. Porra. Não, abre aí também de qualquer jeito. Isso, tá vendo? Olha lá. Essa capa, esse disco foi lançado, ele ficou uma semana nas lojas. Porque pegou tão mal, os lojistas, inclusive, se recusavam a vender isso. Caralho. E aí o que acontece? Eles recolheram. Décadas depois, esse disco, ele foi relançado. Inclusive em CD. A Mosca Branca é a edição original. Pode crer. Por quê? Porque Não produziram muitos, porque foi recolhido? Não, até produziram muitos, mas assim, ficou muito pouco tempo nas lojas. Entendi. E essa capa causou uma ojeriza muito grande. Os caras devem ter queimado um monte, jogado fora. Então, o que acontece? Hoje, você encontra a reedição desse disco. Isso aí saiu até oficialmente na caixa. Mas o que é a Mosca Branca? É a primeira edição. A primeira leva. A primeira leva. A primeira edição dessa capa. É um disco hoje que você, em mau estado, o disco, você deve encontrar por 150, 200 mil reais. Caralho. Isso, uma cotação baixa. A edição original. Pode crer? Aí... Como que sabe que é original? Tem um número de série? Tem o lance da capa, esses discos, inclusive, tem vários deles, eles colocaram uma capa nova. Você pode colocar, por gentileza, mestre, voltar um pouquinho? A capa nova é essa aqui, ó. Tá vendo? Sem as bonecas. Então, esse disco depois, ele foi relançado com essa capa. Entendi. Algumas edições, essa capa foi colocada em cima da original. Colado. Então, se você tirar essa foto, tem o papel por baixo dessa, que também é outra raridade. Vários easter eggs. É. Cara, que da hora isso aí. É. Um dos colecionadores é uma parada, assim, que eu acho da hora porque tem que ter uma... Tipo, eu gosto de objetos que têm poder. Eu gosto dessa ideia, entendeu? Por exemplo, você pega estátuas. Estátuas ou artes, obras de arte, são objetos que têm poder. E eu fico interessado no porquê que ele tem tanto poder. Porque é inegável que tem. As pessoas compram, vamos lá, 10 mil reais de passagem pela Europa pra ver a Mona Lisa ali atrás de um vidro, tá ligado? É o poder da obra chamando pessoas de um outro continente, gastando seu dinheiro esforçado para ver um pedaço de papel ou de pano. Não, discordo de você, cara. Não, eu sei que não é um pedaço de pano, eu tô hiper... É porque o que é o lance é a experiência de você estar perante uma obra de arte intergaláctica. Então, o apreço... Porque, por exemplo, eu não sou colecionador. Pareceu. Porque o colecionador, ele compra tudo de um determinado artista, de um determinado gênero, até as merdas. Entendi. Eu não, cara. Eu não tenho disco ruim na minha casa. Jamais eu vou ter um LP na minha casa pra depois ficar tirando selfie, dizendo, olha como eu sou fodão aqui, eu tenho... Não, cara. Se eu não gosto do disco, eu não tenho. Pode crer. Ponto. Então, o que acontece? Quando você tem uma identificação com alguma coisa artística, essa identificação, ela tem que fazer a tua vida valer a pena, pela experiência de tomar contato com aquilo, de uma maneira positiva. Não você ser do fã do Los Hermanos, histérico, porque isso é uma experiência negativa de vida. Tá entendendo? Então, vocês acharam que eu não ia falar, né? Então, é por isso que vale a pena. Se você tem grana, se eu tivesse grana, eu pagaria uma passagem fácil para ver a Mona Lisa. Porque é uma experiência única, cara. Você está perante de uma obra absolutamente prima. Você vai, se eu tiver um dia, eu quero ter dinheiro, eu quero ir lá no Vaticano, olhar o teto da Capela Sistina, cara, que é obra de arte. Porque se você não valorizar a obra de arte, você não valoriza a arte. Se você não valoriza a arte, você não valoriza a cultura. Se você não valoriza a cultura, você é um energúmeno. Ponto. Não, eu dei até desafinado agora, você viu? Ponto.
Pode crer, pode crer. Eu acho impressionante o poder de alguns objetos, cara. Porque hoje as pessoas se vangloriam de ser burras. Hoje tá na moda ser burra. Tá ser burro, É um absurdo total. Eu gosto das pessoas falarem burrice, na minha opinião, porque ninguém é esperto, de verdade. Tu, tipo, sabe tudo sobre tudo e sempre vai estar falando alguma coisa... Sim, mas você não pode perder a vontade de querer saber. Claro, Adquirir cultura é a única coisa que em excesso não faz mal. Sim. Mas pode fazer mal também, né? Você ficar bitolado em só adquirir cultura e não ver a vida. Mas, cara, você adquirir cultura é você viver a vida. Porque a cultura automaticamente te abre uma série de portas para você saborear a vida de uma maneira diferente. Você nem questiona isso. Eu vou adquirir muita cultura, mas vou ficar tão bitolado que eu não vou apreciar a vida. Não, seu idiota. A partir do momento que você adquire cultura, você abre portas na sua vida, você nem questiona esse tipo de coisa. Por isso que eu tô te falando. Entendi. Mas a cultura é algo muito amplo, né? Você tem tanta cultura no mundo que seria impossível para uma pessoa só adquirir toda ela, né? Sim, mas o importante não é o destino. O importante é a trajetória. Eu quero adquirir toda a cultura do mundo. Não, seu imbecil. Mas a trajetória que você vai fazer para adquirir isso é o que vai valer a pena. A estrada é mais legal do que a cidade para onde você vai. Sim, é verdade. Se você não tá na estrada de adquirir conhecimento, cultura em geral, você tá perdendo uma estrada importante na sua vida, né? Ou seja, você é um idiota. Sim. E vai se fuder, né? Porque, vai, sem dúvida. Porque sem essas coisas você não fica capacitado de competir no mercado de verdade. Também. Né? E também vai ter conversas muito chatas com muita gente chata que vai falar sobre a Anitta e TikTok. Você viu a bunda dela? Hã? Você viu a bunda dela? Então, mas aqui tá. Quando você tem fã... Porque fãs vem o quê? Por que eu falo que todo fã é um idiota, sem exceção? Porque o fã vem de quê? Vem de fanático. O fã... Eu já falei isso 80 milhões de vezes, mas eu vou falar 80 milhões de vezes e mais uma. O fã, ele não questiona o que seu ídolo faz, ele não questiona o que ele fala, ele não questiona nada. Ele aceita tudo. Ele tem um nível de devoção que é muito mais do que a simples vassalagem. A devoção... Né? O cara, ele coloca um nível de devoção, de idolatria, que ele abdica da vida cotidiana dele para se dedicar a idolatrar. E vira massa de manobra. Fácil. O tanto que tem de massa de manobra. Fácil. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Se para cada fã-clube de artista ruim que tentou me cancelar, eu ganhasse R$10, cara, fora de brincadeira, bicho, eu compraria acho que todos os discos do mundo que me faltam. Sim, aí é uma perda de tempo nele. Os caras estão passando a vida inteira como massa de manobra. Então, mas é que tá. Mas para esses energúmenos, isso não é perda de tempo. O cara tem uma vida de merda tão grande que ele acredita piamente de que, devotando a vida dele ao ídolo, a vida dele faz sentido. Mas o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro veio a vida de merda ou primeiro veio esse pensamento que idolatrar é legal e aí por isso ele tem uma vida de merda? Tipo, se o cara já tá nessa de buscar ídolos e não tá olhando pra si mesmo, pra buscar se admirar, a pessoa não vai... Por quê? Pra você querer se admirar, primeiro você tem que ter uma autocrítica de quem você é. De o que você representa mas desde quando o fã tem autocrítica, Monark? É que ele deveria ter se ele quisesse Não, evoluir, deveria, né? eu também deveria sair com um monte de mulheres maravilhosas que eu quero sair e não consigo. Óbvio. É só pagar. Não. Então, o que acontece? Pro fã idiota, ele nem tá pensando nisso, cara. A vida do cara sei lá de qual for retardado que seja, a vida dele só faz sentido quando ele devota essa idolatria e na esperança de que o ídolo dele note a existência. Por isso, por exemplo, que eu raramente respondo a quem tenta me ofender nas redes sociais. Isso é bom. Às vezes eu respondo para me divertir. Só pra zoar o cara. E eu dou muita risada, cara, com o grau de ofensa que eu recebo. Porque é uma ofensa tão ginasial, cara. É uma ofensa tão desprovida de argumentação que
graças a Deus, eu tenho vários momentos de diversão na minha vida, apesar de eu ter uma agenda de trabalhos muito intensa. Mas assim, e um desses momentos de alegria que eu tenho na vida é quando eu recebo ofensa na rede social, cara. É um negócio sensacional. Por quê? Um dos motivos, por quê? Porque algo que eu fiz ou algo que eu falei, cara, fez um débil mental sair daquela zona de conforto, aquele cobertorzinho emocional. Não, é verdade. E ele falou, cara, não, esse cara é um... Você tá entendendo? Uhum. O cara, eu tirei ele da... E o pessoal... Você fez ele pensar, se ele tá puto com você, é porque você introduziu uma informação que o cérebro dele falou assim, rolou uma incongruência na minha cabeça, vou rejeitar e vou atacar o cara pra descredibilizar. Quando o cara, ele desconhece que é exatamente esse o papel do crítico. O papel do crítico, seja ele musical, não sei o quê, blá, 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 o papel não é fazer quem quer que seja. O meu papel como crítico não é fazer você concordar ou discordar de mim. Eu tô um pouco me lixando se você vai. É você parar pra pensar. Quando você parou pra pensar, o meu trabalho tá feito. E outra coisa, né, cara? Minhas redes sociais são os locais mais tranquilos do mundo, porque, como eu sempre falo, a minha tolerância é Coreia do Norte. Encheu o saco, Loki. Não, tentou encher o saco. Kim Jong-un. Bom, bloco, acabou. Pode crer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.